Boa tarde, pessoal. Então, gravando aqui a nossa aula virtual, iniciamos a matéria recursal falando dos pronunciamentos do juiz. Então, eu peço que vocês confiram lá no 203, que lá vai estar a distinção entre cada um dos pronunciamentos do juiz, e no parágrafo 4º nós vamos ver também os atos meramente ordinatórios que não são praticados pelo juiz, obviamente. Tá bem? Então, no parágrafo 1º do 203, há o conceito do que se refere sentença. Tá? O que seria sentença? Sentença é aquele pronunciamento do juiz que, com base no artigo 485 ou 487, tá? 485 com julgamento do mérito, 487 sem julgamento do mérito, extingue a fase cognitiva do processo, ou seja, a fase de conhecimento ou a execução. Pessoal, tem que prestar bastante atenção, porque são duas características. Uma é um pronunciamento do juiz com base no 485 ou no 487. Obviamente que esses artigos se referem à fase de conhecimento, né? Porque na fase de execução haverá outros artigos relacionados à resolução da execução, sobretudo quando da satisfação dela, tá bem? E este o mais importante, pessoal, tem que pôr fim à fase cognitiva, que é a fase de conhecimento ou a execução. Então, se encerrou o processo, nós temos uma sentença, tá? O parágrafo 2º faz referência à decisão interlocutória, que é aquele pronunciamento do juiz que causa prejuízo às partes, ou seja, que tenha cunho decisório. Para que tenha cunho decisório, tem que causar prejuízo para alguma das partes, tá bem? E não se enquadra no conceito do parágrafo 1º, ou seja, não extingue a fase cognitiva ou a fase de execução. Aí nós temos a decisão interlocutória. No parágrafo 3º, nós temos o despacho, tá? O despacho é aquele, obviamente, que não causa prejuízo para alguma das partes. A exemplo, temos quando o juiz intima o autor para apresentar réplica à contestação. Não causa prejuízo a nenhuma das partes, né? Intime-se ao autor a respeito da contestação apresentada pelo réu para apresentar réplica, tá bem? O parágrafo 4º são os atos praticados pelos servidores, tá? Os atos meramente ordinatórios que podem ser revistos pelo juiz a qualquer tempo. Então, esse despacho, por exemplo, que eu citei exemplificamente, da réplica, não necessariamente precisa ir para o gabinete do juiz para ele dizer, né, para o autor, conferir vistas ao autor da contestação do réu. O servidor pode praticar isto de ofício, tá bem? Mas veja bem, não é um pronunciamento do juiz, é um ato meramente ordinatório, tá bem? E pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, né? A exemplo de sentença, nós temos aquela decisão que julga procedente a demanda, né? E encerra o ofício jurisdicional do juiz de primeiro grau, né? Temos que tomar cuidado com a decisão parcial de mérito, né? Lá do 356, salvo o melhor juízo, 356, 355, isso, do julgamento antecipado parcial do mérito, lá no 356, tá bem? Temos que tomar cuidado que essa decisão, né, ela não encerra a fase cognitiva do processo, né? Exemplificamente, temos o caso que o autor pede dano moral e dano material. Se o réu não contestar o dano material, o juiz já pode julgar o dano material, né? Então ele julga de forma antecipada, parcela então do mérito, né? Vai julgar procedente o dano material. O dano moral, caso o autor, então, o réu aceite o pedido de dano material, né? Admita, tá? Mas não admita o pedido de dano moral, o processo vai ter que prosseguir quanto ao dano moral. Por isso, essa decisão, em que pese ela pareça uma sentença, porque o juiz vai dizer, tendo em vista que o dano material é incontroverso, julgo procedente o dano material, né? Quanto ao dano moral, já que controvertido, né, apresente, então, o autor réplica à contestação. Veja bem, em que pese ele julgue parcela do processo, parecendo uma sentença, não é uma sentença, porque não extingue a fase cognitiva do processo. Prestem atenção, pessoal.
Contra a sentença, nós vamos estudar cabe apelação, lá do 1009. O que acontece com a apelação? Nós interpusemos ela em primeiro grau de jurisdição. Aí, depois de ser conferida vistas ao apelado para apresentar contra-razões, todos os autos vão ascender para o tribunal. O agravo de instrumento, que é contra as decisões interlocutórias, ele está previsto lá no 1015, veja bem, o nome já diz, agravo de instrumento. É um recurso, um agravo que se volta contra uma decisão interlocutória, parágrafo 2º do 203, que é formado por um instrumento. Então, nós vamos ver que o processo de primeiro grau não vai ascender todo para o segundo, vai continuar a tramitar, está no primeiro grau de jurisdição, e tu vai ter que formar um novo caderno processual no segundo grau. Por isso, agravo de instrumento. Tem que juntar, inclusive, algumas peças obrigatórias que nós vamos estudar, que é a petição inicial, a contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, os instrumentos procuratórios das partes e a certidão de intimação da decisão agravada. Tá bem? Então, se eu vou ter que interpor o agravo de instrumento no segundo grau, né? Obviamente que eu tenho que instruir ele com algumas cópias para que o tribunal entenda o que está ocorrendo, tá bem? Então, temos que tomar bastante cuidado. Quando é sentença, nós vamos interpor apelação, né? Contra decisões interlocutórias, nós vamos interpor agravo de instrumento, que é diretamente no segundo grau. Tá bem? Então, nós temos que tomar cuidado. Se não põe fim à fase de conhecimento ou execução e tem cunho decisório, é decisão interlocutória, vamos estudar que cabe agravo de instrumento. Tá bem? Se é uma sentença, ou seja, pôs fim à fase cognitiva ou execução, aí cabe apelação. Tá bem? Contra despachos não cabem recursos, porque não tem cunho decisórios, muito menos contra atos ordinatórios. Tá bem? O 204 traz o conceito de acórdão, né? Acorda a decisão proferida pelos tribunais em colegiado, né? Por que acórdão? Porque remete o acórdão da música, né? Os desembargadores ou ministros lá nos tribunais superiores têm que estar em sintonia, por isso o nome é acórdão, tá bem? A hipótese também dos relatores tomarem decisões monocráticas, nós vamos estudar, que estão previstas lá no 932. Tá bem, pessoal? Então, esses são os pronunciamentos do juiz. Temos também o parágrafo 4, que traz, do 203, que traz a ideia de ato meramente ordinatório. Tá bem? Vamos para o próximo vídeo.